Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos que tem como objetivo levar à sociedade um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que estão construindo o Brasil do futuro. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais importante. O assunto que está na cabeça de 10 em cada 10 lideranças empresariais do Brasil. O tema de governança, compliance, em especial os temas relacionados aos assuntos tributários do Brasil. Estamos recebendo hoje Arnaldo Glavan, CEO, fundador do grupo AG Capital, que tem como especialidade a tecnologia de gestão e compliance tributário, assessorando as grandes organizações brasileiras. Mais de 10% das empresas listadas em bolsa no país já passaram pela assessoria da AG Capital, com o objetivo de construir uma nova relação de entendimento e de compreensão desse tema que é tão fundamental, estratégico para o desenvolvimento e a competitividade das organizações. Acompanhe esse nosso programa em transmissão através da parceria do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o portal SCC10 e também na televisão aberta no canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Arnaldo, seja super bem-vindo ao Lead Talks. E eu queria, antes de falar inclusive da própria AG Capital, da sua história, queria falar um pouquinho sobre esse mercado de informações a respeito da gestão tributária. Por que esse tema aflige tanto os líderes empresariais do Brasil? Seja bem-vindo. Obrigado, Delton, por me receber aqui. É um prazer, uma honra estar aqui falando diretamente para o LEAD e para um grupo de pessoas que estão assistindo essa entrevista. O cenário tributário brasileiro, ele é um problema estrutural no nosso país. Para você ter uma ideia, o ano de 2022 representou o recorde em termos de arrecadação. 33,9% do PIB está ligado aos tributos. O brasileiro recolheu 1/3 de tributos sobre a sua produção no ano de 2022. Além disso, o Brasil é conhecido pela complicação tributária que nós temos. Então, os tributos federais com os tributos estaduais, mais os tributos municipais, transformam a atividade empresarial, que já, por sua essência, tem a sua dificuldade operacional, em algo um pouco mais difícil ainda. Então, tributos no Brasil é realmente, como você disse, um problema que está na boca de todo brasileiro. Ou seja, num país cujo tema de ambiente para o empreendedorismo temos tantos desafios, talvez esse tema seja o maior deles, essa complexidade de compreender o cenário brasileiro. Como você mencionou, 1/3 da riqueza é direcionada a tributos e de uma maneira complexa, muitas vezes incompreensível para o empreendedor comum, que tem como foco o negócio dele, naturalmente, e não consegue entender ou estar em compliance com esse sem número de regras. Nesse contexto, eu queria te ouvir sobre a origem da AG Capital, hoje um dos maiores grupos empresariais especializados nessa temática. Como surgiu a AG, como ela tem se desenvolvido ao longo desses anos? A AG nasceu há 13 anos, especializada em folha de pagamento. A gente percebeu que o cenário dentro das empresas recebe atenção tributária, naturalmente, mas o empresário, as grandes empresas, não conseguem dar uma atenção a todos os segmentos dos tributos. É natural que ele vá procurar aquilo que mais lhe afeta, tributos federais como PIS e COFINS, ICMS ou até o próprio imposto de renda. E percebemos lá que os tributos sobre a folha de pagamento eram deixados um pouco de lado. Resolvemos nos especializar na área de recursos humanos, em gestão de pessoas, acudir um pouco essa área que é tão importante e que tem, naturalmente, como objetivo outras questões. Cuidar de pessoas, cuidar da motivação de pessoas, atrair e reter talentos, enfim, uma série de atividades importantes que a área de gestão de pessoas e de recursos humanos tem e acabavam deixando de lado um pouco a questão tributária. Os sistemas normalmente estão parametrizados, rodando as mesmas informações durante muitos anos. A questão aqui, primordial, é a quantidade de mudanças que surgem a cada ano. E a AG nasce, então, para atender essa demanda.
num primeiro momento, informar as empresas das mudanças que estão acontecendo, mas não só fazendo isso, e sim atendendo todo o processo, levando a correção para que a empresa possa, de fato, estar em compliance. Esse tema tão importante para as organizações tem crescido de relevância em função, inclusive, da agenda ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Esse G da governança está muito associado, naturalmente, a alçadas, hierarquias, conselhos, decisões que sejam tomadas de uma maneira mais colegiada e transparente para a sociedade, mas também a governança tributária, o compliance com as diversas leis e que é tão difícil para as empresas conseguirem estar em linha. Queria que você falasse um pouquinho do Grupo AG Capital como um todo, quais são as diversas empresas que compõem o grupo e quais são as naturezas dessas organizações para ajudar esse desafio ESG das empresas brasileiras. Delton, todas as empresas, de uma maneira ou de outra, vão buscar eficiência. A essência de um negócio é oferecer um bom produto, oferecer um bom serviço, mas a cada dia ganhar eficiência em qualquer uma das etapas de uma organização. E quando há dinheiro na mesa, o empresário tem que prestar atenção. A AG se especializou na questão tributária, previdenciária sobre folha de pagamento, mas ao longo dos anos foi percebendo que também havia uma possibilidade de trabalhar com outros tipos de tributos, diretos e indiretos, e então nasce uma segunda empresa que é a AGTEX. A grande questão é, por que as empresas erram? O que faz nós precisarmos fazer uma recuperação tributária? Por que a gente tem que olhar os últimos 5 anos e encontrar divergências? Foi ao responder essa pergunta que nós criamos uma terceira empresa chamada Agnes. A Agnes é um SaaS, um sistema que consegue conversar com a folha de pagamento das empresas e, ao mesmo tempo, com o e-social. E evita justamente que a empresa faça o recolhimento errado. Fazendo aqui uma pequena brincadeira, a Agnes seria responsável por aniquilar os 2 primeiros negócios. Se a empresa não erra, não existe a AG. Então, o grande sonho da Agnes qual é? Evitar que as empresas façam qualquer tipo de recolhimento que não seja aquele que é o correto, nem mais, nem menos. Esse é o nosso desejo. E pela sua experiência ao longo de tantos anos, qual é o percentual de organizações que passaram pela AG e que tinha algum compliance, alguma divergência, ou para mais ou para menos? É muito difícil as organizações acompanharem. Nós atendemos Quase organizações... Quase 100%. Nós atendemos organizações de todos os portes, origem de capital, sociedades anônimas, como você disse, 10% das empresas listadas na B3, em todas as unidades da federação. E quase 100% das empresas, infelizmente, têm esse recolhimento divergente. Até porque são centenas, dezenas de mudanças em legislação por mês, até diárias, né? Nós fizemos uma pesquisa recente no ChatGPT, para a gente começar a conhecer também essa ferramenta. Ele aponta 52 por dia. São aproximadamente 16 mil por ano. Ou seja, sem tecnologia tributária, sem gestão desse processo, é quase impossível que uma empresa que não é focada nisso consiga estar em compliance, ou pagando corretamente, ou está pagando a mais, o que significa tirar um recurso do caixa que poderia estar para investir no negócio, pessoas, emprego, ou a menos o que poderia estar deixando ela insegura diante de uma fiscalização ou exposta às questões aí do governo, né? Sem dúvida nenhuma. O nome hoje do jogo é tecnologia, nas mais diversas indústrias, em qualquer segmento que você olha, é a tecnologia que está gerando produtividade, mas mais do que tudo, no nosso caso, acuracidade. Garantir que, de fato, aquilo que está sendo recolhido é exatamente o que deve ser recolhido. Então, há muitos anos, nós investimos em tecnologia, temos um time de desenvolvimento próprio, 2 sistemas proprietários que nós inovamos no país para trazer justamente esse compliance para as empresas. A AG Capital acaba, claro, com a sua expertise, contribuindo também com o grupo de líderes empresariais, no sentido de ser esse advisor, esse consultor que ajuda a orientar grandes empresas de todo o país, grandes empresas catarinenses nessa lógica. A AG Capital, o grupo AG Capital, através do seu CEO, Arnaldo Glavan, tem assento, tem cadeira
no board, no Conselho Estratégico do LIDE Santa Catarina e com destaque no segmento, a tal ponto que foi uma das empresas reconhecidas pelas lideranças empresariais do Estado e que esteve em São Paulo ano passado recebendo das mãos de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o reconhecimento pelo destaque ao longo do ano em Santa Catarina. Eu queria te ouvir, Arnaldo, um pouco mais sobre agora o modelo de gestão interno. O modelo de gestão do Grupo AG Capital, na medida que você tem um corpo executivo antenado, jovem, tem uma cultura na organização muito focada em estabelecer ambientes para inovação, sendo um tema tão árido, né? Ou seja, a natureza da atividade da AG, uma natureza absolutamente técnica, diria até conservadora, lida com temas muito burocráticos, jurídicos, enfim, e, no entanto, você conseguiu construir um clima e um ambiente, uma atmosfera muito semelhante à de uma startup, né? Em que pese seja uma empresa sólida, longeva. Queria te ouvir um pouco mais sobre qual é a filosofia, quais são os principais drivers do modelo de gestão do Grupo AG Capital. Nosso negócio realmente não é charmoso, é difícil encontrar charme em tributos, né? E a gente resolveu trazer o charme para o nosso dia a dia. Temos um grupo hoje de quase 200 pessoas espalhadas nas 3 sedes do grupo, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. E desde o início a gente entendeu que pessoas era o grande diferencial. Nós somos prestadores de serviço. A gente entende que prestar serviço é fazer bem alguma coisa. E fazer bem alguma coisa é entregar o que prometeu, no tempo que prometeu, no preço que prometeu. E assim nós começamos a criar uma cultura de pessoas dentro da empresa, procurando trazer uma remuneração compatível com o grau de esforço e de dedicação das pessoas. Fazemos uma distribuição de lucros, gostamos de comemorar as nossas vitórias, temos uma mescla de pessoas jovens, de pessoas mais experientes, executivos que já passaram por multinacionais, ao mesmo tempo com jovens que estão em seu primeiro emprego. Essa troca que acontece na empresa, aliada ao respeito, ao cuidado com as pessoas, ao carinho, formou um grupo que hoje gosta do que faz. Nós gostamos de atender bem o nosso cliente, mesmo num tema que não tem muito charme, é verdade, mas o time da AG Capital está focado na resolução dos problemas. E volto a lhe dizer, para nós, cuidar de pessoas é o principal ponto, além dos nossos clientes. A AG também tem uma vertente muito forte, até por essa cultura, relacionada a apoiar temas de responsabilidade social, uma série de iniciativas internas, despertando esse olhar do voluntariado, esse olhar de uma empresa cidadã, de uma empresa que, de algum modo, como é a nossa crença, pratica esse capitalismo consciente, seja além de uma empresa que tenha performance operacional ou de resultados, mas também contribua positivamente para uma sociedade. Eu sei que esse é um espírito que também prevalece em toda a organização, né? Olhando um pouco para frente e tendo em vista esse movimento por uma Santa Catarina ainda mais produtiva e competitiva, eu queria uma visão sua a respeito desse papel do G, do governança, da compliance, né, das organizações, como a transparência da empresa, como esse olhar para os números, para estar realmente em acordo com as diversas legislações, pode transformar uma empresa, pela sua experiência, em uma empresa mais competitiva, né? No segundo semestre, a AG está organizando, liderando junto ao grupo empresarial, a construção desse manifesto e dessa declaração de um chamamento às autoridades, às instituições, à sociedade civil, para ter atenção ao tema que impede o empreendedorismo, por exemplo, as decisões recentes que colocam em xeque o passado, né, que dão insegurança jurídica para o empreendedor, para o investidor. Qual é o seu olhar sobre a importância de governança para um ambiente pró-empreendedorismo e o papel das empresas em levantar essa bandeira, dizendo, olha, não mexe nisso porque isso acaba criando uma instabilidade que afasta o ímpeto ao risco e a novos negócios, né?
É fundamental. Santa Catarina é um estado absolutamente competitivo, se destaca no Brasil por essa sua característica, mas não podemos ficar parados aí. O Estado precisa avançar. As empresas são organismos vivos, eles precisam continuar evoluindo. E quando a gente fala de empresas, a gente fala dos governos também, né? Tentando enxergar governos estaduais, municipais também como empresas, nós conseguimos trazer um grau de visibilidade sobre o que está sendo feito de forma correta e um grau de visibilidade sobre aquilo que não está tão bom assim. Pessoalmente, Delton, eu acredito muito no tema ESG. Nós temos sustentabilidade no ecossistema, nós temos segurança no social, mas, fundamentalmente, o tema governança faz com que as empresas consigam cada vez mais sobreviver. Afinal de contas, quando a gente fala em 33,9% de impostos, esses impostos são recolhidos aonde? São das empresas. Então, nós temos que fazer com que as empresas possam crescer, prosperar, gerar mais empregos e, por que não, gerar mais tributos. Mas não gerar mais tributos percentualmente, e sim gerar mais tributos na medida que a gente cresce esse bolo. E como é que a gente cresce o bolo? A gente cresce o bolo aumentando o resultado das empresas. Por um lado, você tem as vendas fazendo isso, você aumentando a sua receita. Por outro lado, você quer ganhar eficiência. E é nesse ganho de eficiência, no compliance do recolhimento de números, que nós entramos, fazendo com que as empresas possam evitar o desperdício. Ninguém gosta de desperdício. Nós cuidamos na nossa casa evitar o desperdício. As empresas precisam evitar o desperdício. E volto a lhe dizer, é ganhando competitividade, crescendo junto com as empresas que a gente consegue transformar o país. Empresas mais enxutas, simples e competitivas, né? Verdade, verdade. O enxutas, ele traz uma conotação, muitas vezes, de layoff, de demissão. É um termo que, muitas vezes, assusta. Eu gosto muito do termo eficiência. Perfeito. Eu acredito que a gente sempre possa fazer mais com os mesmos recursos. E esse mais significa mais produtivo, mais rápido, de melhor qualidade. A história da humanidade é uma evolução. A cada dia que passa, nós estamos evoluindo. Novas tecnologias vão surgindo, novos profissionais vão aparecendo, novas teorias aparecem. E isso tem que ser levado para as empresas e para os governos. Caminhando para a nossa finalização dessa conversa fantástica, Arnaldo, queria te ouvir agora um pouco mais sobre a sua visão do papel da liderança para a transformação das organizações e o impacto das organizações na sociedade. A sua trajetória, queria te ouvir um pouco a respeito dela, tem a ver com a história de um executivo de multinacional, de grande sucesso, uma trajetória de grandes realizações e conquistas, né? E que em algum momento você optou por ir pelo caminho do empreendedorismo e construiu uma das empresas mais respeitadas hoje do país no seu segmento de atuação. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa trajetória, nesse teu olhar agora em perspectiva, né? E ao ouvir a tua trajetória e o teu olhar sobre o papel da liderança agora que influencia a sociedade, queria que você encerrasse conosco aqui, dando uma mensagem, um olhar, uma visão para esses executivos, por exemplo, de sucesso, que estão avaliando empreender ou não, né? E que talvez estejam de maneira inédita encontrando um país de incertezas, oportunidades, instabilidades. Afinal, na hora que você decidiu empreender, não era assim o Brasil, né? Era estável, tranquilo e muito favorável, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho dessa tua história e esse teu olhar de futuro. Né? Não me lembro muito desse país, né? Mas, de fato, eu sempre quis empreender. E mesmo numa organização privada, numa multinacional, era possível empreender. E talvez seja esse o grande papel da liderança, respondendo a sua pergunta. Permitir que internamente, cada uma daquelas pessoas que lá estão, possam empreender. Elas podem empreender num projeto, mas elas também podem empreender em algo que vai se transformar numa nova empresa, prestando ou não serviço para aquela outra empresa. Nós temos casos na AG de funcionários que empreendem tanto internamente como pessoas que decidiram empreender e foram seguir o seu caminho. Eu estimulo todos a empreenderem. Eu acho que o empreendedorismo é algo que vai fazer com que o país consiga evoluir. Nós precisamos nos livrar de algumas amarras.
de algumas visões arcaicas que existem sobre o empreendedor. Eu acredito muito que esse é o grande modelo de sucesso para que a gente tenha um país socialmente mais justo, com condições de crescer estruturalmente e com garantia de que as pessoas terão emprego e renda. O empreendedorismo traz tudo isso. São as pequenas empresas brasileiras as maiores responsáveis pelos empregos, não são as grandes. Então, é isso. Empreender é a chave para que as empresas possam se desenvolver. Estimule o empreendedorismo dentro da sua empresa. Talvez dali saiam novos grandes empreendedores. E talvez dali apareçam novos projetos, novas empresas. São pequenos embriões que nós precisamos apoiar e estimular. Fantástico. E essa tua trajetória de executivo de empresa global para o caminho do empreendedorismo mostrou que você liderou, seja como empreendedor e agora com negócio próprio e de um grupo corporativo, estimulando esse espírito e esse olhar que é o que vai gerar valor para a sociedade, né? Então, não por acaso, os países do mundo que têm o empreendedorismo como uma filosofia têm se tornado mais relevantes. É tudo um pouco mais aleatório do que aquilo que a gente planeja, né? Aos 20 anos de idade a gente faz um planejamento, descobre que quase nada daquilo aconteceu, aos 30 faz outro, descobre novamente que muitas daquelas coisas não aconteceram e assim a vida acontece. Eu acho que, talvez como mensagem, nós poderíamos dizer, continue tentando. O que a gente não pode é desistir. Nós temos que continuar persistindo, indo atrás dos nossos sonhos. Tudo vai acontecer a partir de um determinado tempo de maturação. A gente não pode parar no primeiro obstáculo, achar que aquilo está muito difícil. Afinal de contas, se fosse fácil, tinha muita gente fazendo. Nós temos que encontrar o nosso oceano azul. Esse oceano azul, muitas vezes, está algumas léguas náuticas mais longe, a gente tem que remar um pouco mais, mas vale a pena quando a gente chega lá. Então, a gente tem que insistir, tem que tentar, tem que lutar, não pode desistir. Tem que reclamar? Às vezes a gente cansa, reclama um pouco mesmo. No outro dia tem que levantar mais cedo ainda, correr um pouco mais e ir atrás dos sonhos. Maravilhoso. Hoje nós ouvimos Arnaldo Glavan, fundador e CEO do Grupo AG Capital, conselheiro estratégico do LEAD Santa Catarina e embaixador da vertical da temática de governança e compliance junto às grandes empresas catarinenses, algumas das maiores empresas do Brasil. Acompanhe esse conteúdo em todas as plataformas do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, e também através da parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, seja no portal SCC10, no digital, quanto no SBT, televisão aberta do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo Lead Talks, Liderança para o Futuro.